isso, mano. A música mexe com as pessoas, não resta dúvida. Pode despertar alegria, tristeza, comover, excitar. Mas muito antes da música existir, existe a sua matéria-prima. Os sons, no seu estado mais puro, servem ao compositor, assim como a paleta de tintas pode servir ao artista plástico. Com a invenção de modernos aparelhos analisadores de frequência, tornou-se possível comprovar matematicamente o que por intuição já se sabia desde os tempos remotos. O ouvido humano percebe os sons e transmite ao cérebro informações que serão processadas e entendidas. O som captado pelo ouvido humano ganha sentido quando ele chega no cérebro. O que a gente chama de som é resultado de oscilações muito rápidas que acontecem no ar que está em volta da gente, né? Essas oscilações se dão na forma de compressão e rarefação do ar, ou seja, as moléculas do ar se comprimem e se rarefazem muito rapidamente, e o ouvido capta esse movimento. Quando ele se movimenta para frente, ele cria uma zona de compressão do ar. Quando ele se movimenta para trás, ele cria uma zona de rarefação do ar. Então aqui a gente teria uma representação dessas zonas de compressão, rarefação, que a gente pode representar como uma onda que vai se propagando. Quando ela está positiva, ela representa a compressão. Quando ela está negativa, ela representa a rarefação do ar. As notas musicais, na verdade, são variações da frequência de oscilação. Por natureza, os sons podem ser curtos ou longos, graves ou agudos, fortes ou fracos, e podem ser facilmente reconhecidos por sua fonte sonora. Um som traz dentro de si todas essas informações, simultaneamente. Por exemplo, se alguém emitir um som que tem uma determinada frequência de vibração e uma outra pessoa emitir um que tenha o seu dobro, o ouvido humano interpreta essas frequências sonoras como equivalentes e passa a aceitá-las como sons musicais idênticos. Desde a antiguidade, nas mais variadas épocas, os povos se utilizaram desse conhecimento para organizar suas criações musicais. Desenvolveu-se o costume de utilizar os sons que o nosso ouvido reconhecia como equivalentes, como limites de uma espécie de espaço sonoro que poderia ser dividido, ou melhor, fracionado. Uma maneira bastante comum de fracionar esse espaço entre dois sons equivalentes, Dó e Dó, por exemplo, é em 7 partes. Por gerar 7 notas, criou-se a denominação oitava para este ciclo, já que o oitavo som passa a ser considerado o primeiro do espaço equivalente, dando a impressão de voltar ao início e assim, virtualmente, até o infinito. Em lugares onde certas tradições milenares ainda são mantidas, podemos ir buscar mais informações sobre as variadas maneiras de organizar os sons com o propósito de fazer música. Aquela mesma oitava, dividida agora em 5 sons, ao invés de 7, pode ser ouvida na China, na Indonésia, na África ou nas Américas. Estes 5 sons dão o sabor característico das músicas orientais.
e também do blues americano. Por sua vez, árabes incluem na sua tradição até 24 divisões desiguais no interior da oitava, criando combinações que levam a 133 maneiras de agrupar os sons. O sistema musical do norte da Índia tem 22 notas. São intervalos muito pequenos de som, que são chamados quartos de tom. E no sul da Índia eles têm 28 intervalos. Uma vez tem um congresso de musicologia na Índia e estava o maior quebra-pau, o pessoal do norte falando que eram 22 divisões e o do sul falando que eram 28. E eles não se entendiam, até que entrou um ancião, que era um grande músico. Ele entrou, fez silêncio na sala e perguntaram para ele: mestre, são 22 notas ou são 28 notas? Ele falou: não existe essa questão. Música é como água, são infinitas as divisões. A música clássica indiana tem 10 escalas básicas que se subdividem em 64 e depois existe uma análise combinatória entre elas. Então é difícil você não cair numa sequência sonora de sons que não esteja mapeado na música clássica indiana. É muito estranho, é um sistema assim muito amplo e é totalmente matemático nesse sentido. Que isso, na verdade, você fica manipulando, você fica improvisando em cima de equações numéricas. Você faz uma análise combinatória, é um jogo. Imagina, com essas 7 notas, você está com as 7 notas, você fica brincando com elas. É uma geometria precisa, é uma geometria mágica, mas ao mesmo tempo é uma geometria não extremamente calculada como um metrônomo. Isso acontece muito no ritmo indiano, por exemplo. Um percussionista vai mexer com ciclos. Porque o tempo na Índia é sempre pensado como um ciclo. É um ciclo mágico de números que se repetem.